que eu sou pastor mais virtual do que o pastor presencial. Fiquei mais tempo virtual do que presencial. Ficamos agora praticamente 11 meses que ficamos aí presencial com a igreja, e Deus tem feito coisas grandes lá. Só a palavra do Senhor nos diz assim, Ezequiel 37 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos. E disse: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles o espírito. E me disse: profetiza ao espírito, profetiza, filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então um espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. E quantos podem glorificar a Deus pela palavra? Podeis se assentar, meus amados irmãos. Obrigado pela recepção. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor é tremenda, que nos fala sobre Ezequiel, um profeta chamado por Senhor. E o profeta Ezequiel, irmãos, não vou falar muito aqui os detalhes sobre a história do profeta Ezequiel pelo tempo, mas nós vemos que o profeta Ezequiel, o Senhor aparece para ele em espírito, em visão, e o Senhor o transporta, o leva, Ezequiel, a uma visão diretamente para um vale de ossos secos. Com outras palavras, o Senhor levou Ezequiel para um cemitério, uma visão muito apavorante. O Senhor leva ele a um lugar que ele não espera, porque a visão que quando o Senhor mostra para ele que era um vale, que a Bíblia, segundo a Bíblia, era a nação de Israel. Eu costumo dizer que o profeta Ezequiel, eu posso dizer que ele também é um missionário, foi um missionário, porque aqui o Senhor o transporta, o Senhor o leva. Porque primeiro que ele era profeta, e o profeta não foi chamado para fazer o que ele quer, o profeta foi chamado para fazer o que Deus quer. O profeta não tem vontade própria. O profeta, às vezes esse termo profeta soa muito bem aos nossos ouvidos. Muitas pessoas falam: eu sou profeta de Deus. É tão bom, né, que a gente fala: sou profeta. Mas às vezes profetizar a bênção é muito bom, é maravilha. Mas e denunciar pecado também? Aí é mais difícil ser profeta. Mas o profeta Ezequiel foi levado por um vale que estava cheio de ossos. A palavra do Senhor aqui me chama a atenção, que não foi Ezequiel que se apresentou, não foi Ezequiel que se ofereceu, não foi Ezequiel que foi por sua própria vontade. A Bíblia vai dizer que ele vai dizer: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou. Aqui é tremendo, porque não foi ele, foi o Senhor. O Senhor leva, é o Senhor que transporta. Ele não sabia onde seria, mas o Senhor está dizendo: se eu estou levando, fica tranquilo, eu estou no controle de todas as coisas. O chamada missionária é assim, porque muitos são chamados, poucos são os escolhidos, diz a palavra do Senhor. Ser missionário não é para quem quer, é para quem é chamado por Deus. Porque quem não é chamado não aguenta, quem não é chamado volta, porque missão não é passeio. Uma coisa é você ir para lá, ficar um mês, tirar foto e voltar e dizer: eu sou missionário. Outra coisa é você ficar lá,
ter que viver lá, viver com a comida, viver com outro idioma, viver com outra cultura, ir para uma cidade que você não espera, por amor a vidas que você não conhece, por amor a vidas que você nunca viu, somente por atender um chamado, somente porque o Senhor te leva. Irmãos, ser guiado pelo Senhor é a melhor coisa que tem, porque o Senhor é que leva, é o Senhor que tira, é o Senhor que faz. Muitas vezes, quem sabe você não pode entender os caminhos que o Senhor está te levando, mas se é o Senhor que está te levando, tem um propósito, porque Deus te transportou, porque Deus te tirou da zona de conforto e te levou ao lugar que diante da tua visão pode ser chocante, pode ser apavorante, mas Deus está dizendo: eu estou te levando para este lugar, porque aonde eu te colocar, você vai trazer vida, vai trazer esperança, vai trazer salvação. Ezequiel era vivo e Deus colocou no meio de mortos, porque Deus está dizendo, Ele trabalha com vivos, não com mortos. Quem sabe Ezequiel, quando ele chega num vale de ossos secos, ele fica apavorante. A Bíblia vai dizer, tremendo, versículo 2, que me fez andar ao redor deles, porque aonde Deus nos leva não é para ficar parado, aonde Deus te leva é para se movimentar, porque Apocalipse capítulo 3 vai dizer à igreja de Éfeso, que ele diz que eu caminho no meio dos 7 castiçais de ouro. Ele anda, ele se movimenta. A igreja também não para. Muitas vezes Deus nos leva e nos coloca no lugar aonde precisa de vivos, mas Deus está dizendo assim: mas Ezequiel, aonde ele estava, as pessoas estavam mortas espiritualmente. Na visão que ele estava, era um vale de ossos secos, parecia que não tinha vida. Ezequiel podia muito bem usar uma desculpa, dizer: se todos estão mortos, desanimados, por que eu tenho que fazer? Aí Deus está dizendo: foi para isso que eu te coloquei, não para ser mais um no meio da multidão, não para murmurar, mas através de você levar um grande avivamento para esse vale de ossos secos. E eu vejo que Deus está fazendo na nossa vida mais ou menos que Ezequiel. Deus nos levou para a missão. Aí tem umas fotos aí, que se possível você vai colocar, que eu vou comentando aí enquanto isso, tá? Deus nos levou aí, põe aí meu amado irmão Felipe aí,